Já vamos para as ruas, porque o Marcelo Bonholi está chamando e tem um caso gravíssimo de Matão, um caso lamentável, em que uma idosa de 91 anos foi assassinada pelo próprio filho. Isso mesmo, ela foi morta pelo próprio filho a golpes de machadinha, a golpes de enxada, barra de ferro. Você vai entender todos os detalhes dessa história com o Marcelo Bonholi. Pois não, Bonholi? A idosa de 91 anos, identificada como Deodata de Almeida Santos, ela foi assassinada brutalmente pelo seu filho, de 67 anos, identificado como Walter Ribeiro dos Santos. Segundo informações, era por volta das 6h30 da tarde, quando a polícia foi acionada na data de ontem, domingo. O que acontece é que a polícia chegou lá, o indivíduo estava sentado em frente à sua residência, todo lambrecado de sangue. A polícia entrou dentro do imóvel e encontrou a idosa com a orelha decepada e diversos ferimentos gravíssimos. Ao lado do seu corpo, uma machadinha utilizada no jardim e também uma barra de ferro. A polícia militar imediatamente acionou o SAMU. O SAMU conseguiu levar a idosa até a unidade hospitalar mais próxima, ainda com vida, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O filho foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia de plantão de Matão, onde foi autuado por homicídio. O que acontece é que ele tem problemas mentais, ele tem ali esquizofrenia, vários outros problemas, segundo informações. Tudo isso deve ter, é claro, colaborado com o seu momento ali de ira. Tudo isso vai ser averiguado, é claro, pela Polícia Civil e ele ficou à disposição da Justiça, Chico. A idosa, infelizmente, não resistiu, como a gente disse, mas é um caso gravíssimo, né? Morta pelo próprio filho que cuidou a vida inteira praticamente. Primeiramente, Alex Gazzoni, agradeço a sua participação, parceria sempre com o Jornal da Morada, forneceu as imagens que usamos no Portal Morada e hoje aqui no Jornal da Morada, desse trágico fato que aconteceu ontem à noite em Matão. Filho de 67 anos matou a mãe de 91 anos. Trouxemos os detalhes dessa história, Alex. Agora, o que a gente questiona, esse homem, a informação que ele tem problemas psicológicos. Você conseguiu avançar na apuração? Chegou a conversar com vizinhos, com moradores ali do bairro? Se era uma pessoa que tinha um acompanhamento de profissionais da saúde, do CAPS de Matão? Ele costumava ter surtos ou não? Foi um caso pontual? O que você tem de informações do histórico desse homem, Alex Gazzoni, do site Fala Matão? Chico, eu estive no local, no momento ali, poucos minutos depois do ocorrido, né? Um fato lamentável, como vocês já registraram, né? As informações que eu tenho partiu da própria polícia, que estava preservando ali o local, né? Que ele tem problemas psicológicos, né? Transtorno mental. A princípio a informação é que ele sofre de esquizofrenia e não tem um histórico de violência, viu, Chico? Conversando com vizinhos, alguns me trouxeram ali momentos pontuais, né, de algumas brigas, algumas discussões. Algo mais grave assim ocorreu com um dos irmãos, mas normalmente com a mãe ele, pelo que eu recebi de informação da vizinhança, né, do que eles tinham de conhecimento, era até carinhoso com a mãe. Então, por isso, né, que acredita-se aí que foi, né, um surto, né, por causa desses transtornos mentais que ele tinha, só que não consta no boletim de ocorrência essa informação. Ainda em busca aí, na manhã desta terça-feira, segunda-feira, de informações aí sobre essas questões, enfim, não conseguimos contato ainda para poder trazer mais detalhes, viu, Chico? Mas a informação em relação ao transtorno mental foi confirmada pelo policial que conversou ali com os familiares, né, com outras pessoas, enfim, eles têm essa possibilidade de ter essas informações e o próprio policial ali em loco me trouxe essa informação. A forma que ele foi encontrado ali, Chico, ele estava do lado oposto da calçada da casa, né? Ele estava sentado, ele estava ali com a machadinha e com a barra de ferro em mãos. Os policiais, inclusive, ali tiveram um pouco de trabalho para poder fazer a retirada desse material. Ele não fugiu, ele ficou no local, né? Um procedimento aí que vai bem de encontro mesmo com um surto psicótico, né? E pela cena do crime que você encontrou lá, Alex, ele usou essas ferramentas, a machadinha, a enxada, a barra de ferro, ele chegou a usar
todas essas ferramentas. O que você conseguiu de detalhes Exatamente. nesse caso? Exatamente, ele usou uma machadinha de horta, né? Uma machadinha típica usada normalmente no cultivo de horta, e uma barra de ferro que é um pé de cabra. Ele utilizou dessas ferramentas para poder ferir sua mãe, né? Então, infelizmente, a senhora aí de 91 anos, o nome dela é Deodata de Almeida Santos, ela teve ferimentos na nuca, teve ferimentos no maxilar, ferimentos por toda a face, nos braços, enfim, infelizmente foi algo muito violento. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU ainda com vida, mas antes mesmo de chegar ao pronto-socorro aqui da cidade, ela acabou falecendo, viu, Ô Alex, e foi cedo da noite, né? Por volta de 8 horas, mais ou menos? Foi um pouco antes, viu, Chico? Um pouco antes. Foi um pouco depois das 18 horas, já tínhamos a informação de que tinha ocorrido, né, esse homicídio, né? E o registro eu acabei fazendo um pouco mais tarde, mas por volta das 18h10 foi o registro ali, logo no início da noite de domingo. Chico. E o que vizinhos comentaram? Vizinhos chegaram a ouvir, né, gritos de socorro por parte da mãe, ou nem deu tempo? Foram os vizinhos que acionaram a polícia? Exatamente, foi por meio de gritos, né, por meio de pedido de socorro. Inclusive tem uma internauta aqui do portal Fala Matão que deixou um comentário dizendo que ela passava no exato momento em que a mulher gritava pedindo socorro. Ela com medo, né, e estava com o filho no colo, enfim, pelo que ela comentou, ela prosseguiu, porque não teve ali condições e nem coragem de intervir. Ela se lamentou bastante ainda depois que ficou sabendo do ocorrido. Então, o chamado foi feito por meio do 190, por meio de vizinhos, viu, Chico? Ô Alex, aqui é o Ed, um prazer falar com você, viu? Obrigado pelo contato. Eu queria saber de você, se você tem alguma informação de se eles têm parentes na cidade de Matão, se deu para levantar essa informação, se tinha algum parente depois que chegou logo depois do ocorrido, sabe dizer isso ou não? Hoje, pela informação que eu tenho, na casa morava apenas a mãe e esse filho. E tem um irmão. O irmão, sim, inclusive o irmão compareceu na delegacia de polícia, não quis conversar ali com a imprensa, mas o irmão mora aqui na cidade, né? E a informação de uma pessoa conhecida ali da família é que o irmão mora em outro local, em outra residência, enfim, ficaram até um pouco revoltados com o que aconteceu, dizendo que a família sabia dos problemas, dos transtornos mentais da pessoa, enfim, por mais que ele não fosse uma pessoa violenta, quando não ocorre o tratamento adequado, pode ocorrer situações, né, como essa que levou aí o homicídio dessa senhora, né? Por isso que eu pedi para a nossa produção fazer contato com você, Alex, que acompanhou o caso de perto, esteve no local, porque a gente sabe que a saúde mental no Brasil é uma situação muito delicada, né? Nós não temos o atendimento necessário para as pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, que estão entrando num quadro depressivo, e quem já está em tratamento, muitas vezes com o quadro de esquizofrenia, tem o tratamento interrompido, seja até por falta de medicação ou porque a família não consegue, de certa forma, acompanhar essa pessoa durante o tratamento. Tem pacientes que se tornam agressivos. Por isso que eu perguntei, mas uma mulher de 91 anos, morando com uma pessoa esquizofrênica, de 67 anos, tinha histórico de violência, porque nós temos em Araraquara casos assim. Nós trouxemos recentemente, Alex, um caso aqui da região norte de Araraquara, de uma mulher que resolveu abrigar o irmão, que é esquizofrênico, e agora vem sofrendo ameaças, ela e os filhos, tanto de morte como até de abuso sexual. E quando o Marcelo Bonholi esteve lá, ninguém aparecia para ajudar essa mulher, para resolver o problema. Será que vão chegar depois que algo grave aconteceu? Então, a Bonalda tem uma pergunta para você, ainda sobre o caso de Matão, porque eu agradeço muito a sua participação. Pois não, Bonaldo? O Alex, deixa eu só fazer uma pergunta. Você sabe se ali vizinhos ou o próprio outro filho, né, o irmão dessa pessoa que teve esse surto psicótico, se ele estava sendo acompanhado pelo SUS
ou por plano de saúde, né, no setor privado, eu te pergunto isso pelo fato de toda a medicação usada, ela é controlada. E aí quem faz o tratamento consegue detectar que ele não foi retirar a receita para poder fazer o uso para o mês seguinte. Então, se tinha alguém acompanhando e controlando essa doença psiquiátrica dessa pessoa que entrou em surto. Infelizmente, eu não tenho esse detalhe. Tentei informações a respeito, estou tentando ainda informações a respeito, mas com certeza a investigação, a Polícia Civil está apurando esses detalhes, até porque será necessário toda a comprovação, inclusive com laudo psiquiátrico, para poder dar seguimento aí em relação à audiência de custódia e por aí vai, né? Exatamente. Se tudo ficar comprovado, se realmente ficar comprovado que ele teve um surto psicótico, que realmente ele tem um quadro de esquizofrenia, isso pode levar ali uma declaração de inimputabilidade penal, né, Chico? Isso. Então, tudo agora precisa ser averiguado minuciosamente, averiguar todos esses detalhes, essa questão do medicamento. Pelo que os vizinhos disseram e trouxeram de informação ali dos que estavam ali acompanhando, né? É um caso muito complicado porque a senhora tem 91 anos, ele também já era um idoso, né? 67 anos. Por mais que de repente tenha esse acompanhamento, tenha essa retirada de medicamentos, né? Não dá para afirmar que ele seguia de forma contínua e correta a medicação, né? A medicação, né? Então, são muitos detalhes aí que precisam ser apurados. Acredito que até por isso, né, ainda não conseguimos esses detalhes, enfim. Acho que tem muita água ainda para passar debaixo da ponte aí, mas é um fato, isso é inegável, de um surto psicótico ali, pelo que ocorreu, a forma que ele foi encontrado ali, todo ensanguentado, paralisado, enfim, não querendo largar as ferramentas ali que utilizou para o homicídio, e a forma, a conduta dele em relação aos golpes desferidos na própria mãe, né? É muito triste, né, Alex? Porque eu te fiz essa pergunta pelo fato da responsabilização por parte também, né, do poder público ou do plano de saúde, porque hoje a gente sabe que a gente tem a medicina da família, né, que acompanha esses casos, tem assistente social que, sabendo desses casos, tem que acompanhar. A gente sabe que tem toda uma rede que trabalha junto e que por muitas vezes, ou a maioria das vezes, acaba não funcionando. Alex Gazzoni, do site Fala Matão, parceiro aqui do Jornal da Morada. Alex, obrigado pela sua participação, um abraço, viu? Um abraço, Chico, um abraço a todos aí da bancada, um prazer falar com todos vocês aí de Araraquara.